Olá, boa noite. Boa noite para quem já está entrando. Esperar uns minutinhos para começar, né? Até todo mundo entrar, ver que a gente está aqui ao vivo já. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que precisa ser falado, né? Na verdade, os assuntos que eu estou trazendo aqui para essas lives que eu estou fazendo toda segunda, na verdade são assuntos que eu acho que são pouco falados, né? A gente acaba, alguns assuntos a gente não escuta muitos profissionais conversar sobre, né? E dificuldades alimentares eu acho que é um assunto que a gente precisa falar mais, a gente precisa entender mais, tanto como família, né, como profissional também, né? Então a gente precisa estudar mais sobre esse assunto, entender mais sobre esse assunto, né, e perceber quanta coisa tem envolvida, né, nessa nessa questão, assim, né? Então a gente não está aqui para fazer diagnóstico, né? A gente não vai estar aqui para dizer um tratamento para cada criança com dificuldade alimentar, mas a gente está aqui para abrir um pouco os olhos das famílias que lutam com essas dificuldades alimentares, né? Até de onde pode buscar ajuda, quais os profissionais que realmente podem entender um pouco mais sobre essas questões e ajudar, tá? Eu convidei uma fonoaudióloga para falar com nós hoje aqui. Eu já falei sobre esse assunto no Instagram Na Nutrição, né, com a Ana Carolina Andretti, que é uma nutricionista. A gente conversou bastante sobre isso, mas eu acho que a gente precisa trazer o olhar dos outros profissionais também, né? Então, quando eu atendo alguns pacientes e pela avaliação, né, como nutricionista, eu vejo que talvez sozinha, né, a gente não vai dar conta, a gente precisa de ajuda de outros profissionais. E eu encaminho para o fonoaudiólogo. Muitas vezes acontece que os pais, né, a família não entende muito o porquê que a gente está encaminhando para um fono. Então eu trouxe uma fonoaudióloga hoje, especialista, né, nessa área de dificuldades alimentares, e que vai trabalhar um pouquinho com a gente sobre isso, né, o porquê que é tão importante o trabalho deles com essas crianças. Deixa eu ver se a Milene já entrou. Aqui. Eu já vou chamar então a Milene, convidada especial de hoje. Vamos esperar para ver se ela entra. Acho que o som tá tudo Oi, bem também. Oi, boa oi, noite. oi. Me enxerga, me ouve? Enxergo. Aham, Tá, tudo bem. Estamos te escutando tá, também. tá E bem. aí, Milene, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Tu tá me introduzindo na vida das lives, assim. Isso aí. Vamos vir para cá. Tá todo mundo em casa, ninguém pode sair de casa, então eu acho que, né, divulgar o nosso trabalho assim dessa forma e ajudar às vezes muitas pessoas às vezes com uma fala, uma dica simples assim, né? Então eu acho que tá sendo muito gratificante assim. Tomara que a Sim, partir de como hoje a gente agora tu tava, faça um monte de lives. hoje nós estávamos conversando, discutindo um caso, né, Fabiola, e falamos disso, das coisas saírem um pouco da academia, de poder conversar, assim, com as pessoas no geral, para saber o que que acontece, né? Muitas Isso. vezes a gente é tão banal, mas para as pessoas é muito diferente um fonoaudiólogo, né, trabalhar com alimentação, enfim, além da disfagia, que é algo da motricidade orofacial, né? Exato, porque na verdade o que a gente escuta muito é isso, né? Fonoaudiólogo vai trabalhar com a criança se está com dificuldade na fala, ou uma criança que talvez está com algum problema, né, de deglutição, ou que já veio de alguma série de internações. Mas uma criança, né, que a gente sente que tem uma dificuldade alimentar um pouco, que precisa um pouco mais de atenção, né? Vocês são fundamentais, assim, né? Para a gente trabalhar juntos, né? Só para a gente falar um pouquinho, Mi, antes de começar, assim, né? O que eu acabo vendo
que dói o nosso coração como profissional, né? Às vezes é um descrédito, assim, né? Nesses tratamentos que a gente hoje tem disponíveis para a questão das dificuldades alimentares, né? Porque as pessoas menosprezam, às vezes, a fala dos pais, né? Então, quando o pai nos procura com aquela queixa de o meu filho não come, ou com uma queixa de dificuldade alimentar, muitos profissionais ainda batem naquela tecla de que isso é manha, né? Só deixar com fome que come, né? Ou então isso é porque a mãe dá o que ela quer, o que a criança quer. Então tem uma série ali de situações que às vezes quem acaba sofrendo as consequências é aquela criança que não está realmente conseguindo comer, né? Então é por isso que eu quero trazer um pouco dessa fala, né? Mas antes de a gente falar disso, te apresenta um pouco, assim, né? Fala um pouquinho de ti, assim, como que é o teu trabalho no consultório, como é que foi tua jornada até chegar aqui, assim. Eu vi que a Gi tá ali, um beijo, Gi. Ela fala ali de quando eu atendi a avó dela, enfim. Eu sou fonoaudióloga, sou especialista em disfagia e motricidade orofacial, né? Daí eu tenho uma formação, porque ainda não existe no Brasil uma especialidade em dificuldade alimentar. A gente tem uma formação complementar. Então, faz cerca de uns 4 anos que eu venho me dedicado só à pediatria, né? Pediatria era algo que eu fazia, paralelo a isso, eu atendia adultos também com dificuldade para deglutição. E hoje, né, eu só trabalho com pediatria, clínica pediátrica. Então, eu sou formada pela UFSPA, sou especialista em disfagia, em motricidade orofacial, em fonoaudiologia neurofuncional, que é uma área que eu sempre atuei em APAES, né, nesses locais com crianças mais comprometidas, com bastante questão neurológica envolvida. E tive, como eu te contei, né, sempre costumo dizer que eu fui salva pela parte de um que era na questão da alimentação. Tive a oportunidade de ficar lá com a equipe dela um tempo. E, nossa, foi um divisor, assim, de águas para mim. Eu vi a fonoaudiologia com outros olhos, assim, me ampliou muito, né? Eu aqui em Porto Alegre já fazia grupo de estudos com um grupo da França, que, nossa, fez toda a diferença com uma equipe, assim, super... que tem essa visão mais ampla, enfim. Mas não... desculpa. Mas não voltada para a alimentação em si. E daí acabou que eu tive a oportunidade de ir para lá, para São Paulo, né? Tava até contando para a Fabiola antes que quando eu não consegui ficar morando lá, enfim, não deu certo, eu fiquei céus, minha vida profissional acabou assim. E aí não, hoje a Paty foi super generosa, ficou me acompanhando, né? As gurias lá do Instituto são incríveis, eu sempre tenho maior... Elas são as minhas inspirações, assim, na profissão, né? É um trabalho incrível que elas desempenham. E aí, então, eu percebi, assim, que eu me encontrei na fonoaudiologia com essa nova perspectiva, assim, de olhar o amplo, né? De sair daquele olhar, de exercícios. A criança não come, tem que fazer exercício para mastigação. Tem que estar respirando pela boca, ela não come porque a musculatura é flácida. Hoje sabe que isso já se foi por terra, né? Tem outras questões maiores envolvidas. E isso que é tão interessante, né, Mi? Porque, tipo, é além do só mastigar, né? Que já é algo que é muito pouco entendido ainda, né? Assim, não é pouco entendido, mas talvez tem um olhar ainda que não é tão importante quanto deveria se ter em relação a isso, né? O quanto esses estímulos lá no início, né? Lá podem já fazer uma grande diferença nesse aprendizado da criança. Eu gosto muito de falar que a introdução alimentar, né, o grande objetivo é uma apresentação dos alimentos e uma aprendizagem, né? Então ela precisa aprender muitas coisas. Só que cada criança tem uma característica diferente, cada criança, né, já desde do nascer, né, já apresenta características e temperamentos diferentes. E o quanto isso pode impactar, né, depois na alimentação dessa criança, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, né?
a gente pensar, né, numa perspectiva assim que a alimentação é algo aprendido, né, é um ato Uhum, por aprendido. Uma coisa que a Paty sempre fala assim nas aulas dela é fazer essa comparação, analogia com caminhar, né? As uhum, pessoas ficam sempre, não, tá, a gente vai dando esse suporte para caminhar, tá, tem que ter o tempo, tem que ter esse preparo, enfim. Mas para comer não é mais, parece que o comer é algo automático, né? Que a criança uhum, vai parar de mamar e vai começar a comer assim num passe de mágica. Só que a gente tem que pensar em toda essa estrutura, assim, no corpo como um todo, né? Que a criança precisa ter um certo aparato, assim, bem adequado, tanto de motor quanto sensorial, né? Porque a gente uhum. sabe hoje que isso, que andam juntos sempre, e que é super indispensável para a alimentação, né? Para essa introdução, para a criança estar segura quando for comer. Uhum, uhum. E o quanto a gente não se dá por conta que é difícil para a criança esse aprendizado. É muita coisa envolvida, né? Não é só colocar algo na boca, primeiro porque ela nunca tinha sentido, né? Talvez a gente podia falar também, né? Tu podia falar um pouquinho da importância já da questão até dos mordedores, né? Ali das questões que a gente já vai mostrando para essa criança, né? A questão da mãozinha na Claro, boca que muitos pais exatamente. insistem em tirar, né? É muito comum a gente ver, não, tira a mão da boca, mas isso é essencial para a criança se autoconhecer, se explorar, né? Ele Uhum, precisa disso, é uma vivência que ele precisa passar, ter experiência, assim, pelas mãozinhas, ele vai ter muitas experiências, uhum, receptores neurais, assim, mão, pés, né? Enfim, que a gente sabe lá, pensa naquela imagem do cérebro lá do homúnculo, e já tem essa questão muito forte na formação de todas nós, né? uhum, São áreas que tem muita informação sensorial para as crianças, né? Para todo mundo, enfim. E a criança começa a desbravar o mundo por ali, né? Tocando, uhum, vendo, enfim, essa relação mão-olho, uhum, mão-boca, né? Hoje o pessoal, esse grupo lá da França, fala também a questão de pé-boca também. Então, de aham, habilidade ampla assim do corpinho, está tudo relacionado, né? Esses sinais de prontidão, de uhum, pensar para a criança poder comer, ela precisa sentar, né? uhum, Claro, tem outras coisas que antecedem, tem a questão de organização corporal e da questão neurológica, né? Desenvolvimento neurológico da criança. A gente tem que saber disso, né? Do desenvolvimento. É, e, e quantas coisinhas tem envolvida? Claro que os pais não precisam, talvez, saber todos os Claro, passos, né? Mas lógico. a importância de eles saberem que cada criança vai ter seu tempo, né? Então, isso do caminhar, eu acho que é tri importante, porque a gente fala do caminhar e ninguém tem uma data exata para a criança caminhar, né? A Tá. gente tem um Mas período. também tu espera tanto, né? Tem Isso. igual a criança, igual a alimentação. A Uhum, gente sabe assim, chega uma certa idade que tu pensa, tá, essa criança já era para ter evoluído, né? E aí que tu uhum. começa, tá, eu preciso procurar ajuda, porque nessa fase ela precisa, né? A gente identifica muito, os pais, né, identificam muito quando a criança em tal idade ela não tá comendo o Uhum, adequado para tal uhum. idade. Então, Isso aí, de saber mais ou menos os marcos, né? tá, Então, tá. uma criança de 6 meses e 3 dias que não tá aceitando, né? Ela tá ainda no inicinho. Mas uma criança já lá com 10 meses, 11 meses, que tem uma recusa muito forte, né? Não é uma fase, não é algo que talvez vai passar sem uma intervenção, né? Então, acho que esse olhar amplo, né? A gente tem dito, né, das questões assim, uma criança que já está há mais de um mês com uma questão de dificuldade para comer, dando o rostinho, fechando a boca, chorando, que é algo mais demandante para aquela criança, é um momento de se procurar uma avaliação específica, né? É. E às vezes, né, me fala um pouquinho assim, ó, porque, né, talvez as pessoas vão entender, mas eu vou no fonoaudiólogo, ele vai fazer uma avaliação da mastigação, da
como é que tu falou antes, da musculatura, né? Vai fazer uma avaliação da mobilidade da língua. Tá, e aí? O que que o fono... Como que é o atendimento de vocês com uma criança com dificuldade alimentar, né? O que que dá para interagir? E o que que é tão importante, às vezes, além do só engolir a comida, né? Que é o que os pais, às vezes, ficam na ideia que o Sim. problema é não engolir, e não, né? Sim, não, os pais com toda razão, né? Eles ficam assim pensando em mil coisas e de fato falta muita informação realmente. O que acaba acontecendo, né? A criança, a gente na avaliação precisa fazer uma super investigação. Primeiro momento a gente faz um encontro só com os pais, né? Eu passo assim, é um tempo mais prolongado e é super importante nisso. Isso nesse momento, porque a gente precisa conhecer, saber o que os pais pensam, né? Essas crenças que os pais têm, pensar que, claro, é muito comum as pessoas falarem, é só sentar e comer. Não, Uhum, são muito fáceis para uma criança aprender a se uhum, alimentar, né? Até tem um documento que a Paty fez em 2017, que daí tem, né, dos mitos, assim, sobre alimentação infantil. E entre eles, né, fala muito, tá bem escrito, enfim, que a alimentação é a terceira prioridade do corpo, né? Antes é respirar e depois organização corporal, controle uhum, corporal, enfim. Então tem várias questões, assim, pensar também que as bases, assim, o conforto gastrointestinal, né? Pensando lá, uhum, isso é uma base muito importante. A gente precisa, nesse trabalho que a gente faz muito com vocês da Nutri, né? Pessoal, os médicos, gastropediatras, pediatras que são super parceiros, a odontopediatria, né? As uhum, gurias da TO, da físio. Então, são muitos olhares que precisam estar voltados para essa criança. uhum, E daí a gente pensa sempre, né, na questão base, assim, seria o conforto gastrointestinal, depois a uhum, questão das emoções envolvidas também, né, uhum, de, enfim, toda, como é que tá para essa criança respirar, enfim, todo esse aparato. Depois seria a cereja do bolo, assim, a questão da mastigação, do comer, da boca, né. uhum. Então, É, tu sabe que uma coisa que foi muito impactante para mim quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, assim, é uma coisa tão simples, né? Mas a gente precisa dizer porque às vezes as pessoas passa, né, vai no automático, assim. Então, quando lá, vamos pensar lá no início, né, da introdução alimentar, que é onde tudo começa, as experiências, né? É importante que sejam experiências positivas para aquela criança, né? E aí, às vezes, pela não aceitação, né? Às vezes que não necessariamente seja uma dificuldade alimentar, mas às vezes um bebê né, que tá um pouquinho mais cauteloso diante dos alimentos, que talvez até tenha, né, algumas questões mais de sensoriais, mas que não seja uma dificuldade, assim. Mas às vezes a família não se dá por conta, né, da importância que é esse tempo para a criança e acaba às vezes tentando acelerar as coisas e acaba piorando a situação, né? Não sei se tu percebe isso, né? Então, acaba que não dá tempo para a criança aprender e conhecer o alimento, e aí acaba que, né, às vezes até por orientação, né? Essa criança já claro, devia estar comendo, essa criança, né, já tinha que estar comendo tal textura, e aí acaba embolando, né, uma coisa atrás da outra, assim. mas são sinais de prontidão da criança, né? Porque é super complexo. Uma criança tá ali na papa, ou enfim, né, no amassado, e daí coloca uma fibra junto, mais uma. Uhum, É muita coisa, demanda muito da criança, né, para aprender a comer. E voltando assim, um comentário quando tu falava que eu pensei em fazer, é também do conforto que a criança lá quando tá mamando, né? Também desses registros que a criança vai fazendo. Para a uhum, gente ir tendo uma ideia, assim, lá na anamnese, nesse encontro inicial com os pais, ter essa informação também, né? De como é que uhum, foi, o que
como é que era, porque às vezes a criança, ao invés de mamar e ficar bem aconchegadinha, bem tranquila, assim, ela vomitava, ela sentia Uhum. dores, e isso vai fazendo no sistema límbico um registro da alimentação que é ruim, né? As Que crianças não tem acabam comendo prazer, né? exato, mas por necessidade, assim, as crianças vão Uhum. comer para sobreviver, no modo Uhum. sobrevivência. É. E aí também acolher muitos pais, né? Que é primordial pra gente, porque eles se sentem super culpados e poder Uhum. dizer que não é culpa deles, que não é culpa da Uhum. criança, que não é isso, né? Que é algo assim, Uhum. de fato que a criança está nos sinalizando, o que eu ouço muito assim, às vezes, fulaninho é preguiçoso para comer, porque ele é isso, porque ele é chato, porque ele tá nos informando que algo não vai bem e que Uhum. ele tá dando ajuda ali, né? Então, Uhum. cabe a gente, profissionais que atua nessa área, fazer uma super investigação e conseguir nortear, assim, É. conduzir, né? É. Tratamento, enfim, É. em paciente. Com certeza, porque eu acho que, né, falando agora, assim, acho que a nossa 99% do nosso público é mulher, né, e mãe, né? Cai muito essa culpabilização em cima da mãe, né? Dela própria, né, de se culpar, assim, de tipo, onde foi que eu errei, né? O que que eu devia ter feito de diferente? Como é que eu deixei chegar até aqui? Então tem muita culpa envolvida, né? E muito pouco acolhimento, né? Porque normalmente quando tu comenta com algum, né, num grupo de mães, de pais, que tu comenta, mas meu filho tem dificuldade para comer, né? Meu filho não aceita tal coisa. Todo mundo tem uma soluçãozinha mágica, né? Desde o deixa chorar de fome, criança com um prato de comida na frente não morre de fome, né? Coisas assim absurdas, né? Então eu acho que a gente tem que saber dividir essas crianças, né, em situações e situações. Por que que chegou nessa dificuldade alimentar, né? Porque aí talvez sim tenha toda uma questão comportamental e uma questão, né, de estilo parental ali na hora de alimentar, mas também tem toda uma questão, como tu explicou, né, muito bem, sensório-motora. E isso é da criança, né? Acredito eu, assim, que é Algo um. que a criança está apresentando, mas que tem muita coisa a se fazer, né? Muito trabalho pela frente com Uhum, essa. Então, que a gente percebe assim, existe um comportamento às vezes inadequado, mas por conta de algo que a criança não está dando conta, e aí vai gerando uma emoção ruim nessa criança, né? E aí uhum, o comportamento seria ali o que está muito escancarado ali, uhum, a a ponta. ponta do iceberg, né? Mas não que seja, né? Não, ele escolheu ser assim, é o comportamento dele. A É. gente precisa esmiuçar muito e poder ver que não, né, que não é só isso, enfim, tem uma série de Uhum, outras. uhum, Como é que tá para essa criança interpretar as sensações do corpo, né? Pra uhum, gente comer todas as sensações e todos os músculos estão envolvidos, né? Todo o corpo da gente. uhum, E hoje a gente falava das questões dos cinco sentidos, né? Hoje se sabe que uhum, são no final, que tem mais sistema vestibular, sistema proprioceptivo e o interceptivo, né? Como é que essa criança interpreta? Vê um prato ali, algo que diferente, que ele não está acostumado, e daí aquilo gera uma ansiedade na criança, vai, né? Aciona a luta-fuga, enfim, é um efeito em cascata. As crianças fecham a boca, saem correndo, não querem ficar na mesa, enfim. A gente tem muita coisa para investigar e tentar descobrir, né? Então não é uhum. algo, é só sentar e comer. É muito É, é. complexo, né? Até para as pessoas entenderem, assim, né? Um exemplo que eu gosto de falar, né? Me corrige se eu tô errada, né? Porque, na verdade, eu tô engatinhando, assim, né? Nesses estudos disso, mas que nem, por exemplo, né? Se a gente tá aqui na mesma sala e daqui a pouco o ar-condicionado tá em 24 graus, né? Para mim tá quente e para ti tá frio, né? É uma Exato. mesma situação e cada uma recebe essa situação de diferentes Como tá maneiras. as sensações do corpo, né? É. E
algumas crianças têm uma certa discrepância nisso, e aí a gente precisa, né, da ajuda dos colegas da TO, dos colegas da Físio, enfim, de uma série de colegas que nos dão esse amparo para seguir esses tratamentos, né? Dar conta deles. Sabe o que eu penso, Mi? Que, assim, normalmente o primeiro profissional que entra em contato com essa criança é o pediatra, né? Normalmente, assim, é a primeira, assim, referência que a mãe tem, né? E a importância... a porta de entrada desse Isso, a importância desse pediatra, né? Dar atenção devida a essa situação, né? De não simplesmente é uma fase, né? Claro que existem fases, existem situações que são até esperadas no desenvolvimento infantil em relação à alimentação, mas tem coisas que são mais, que destoam mais, né? A importância desse pediatra conseguir também ter a quem encaminhar, né? Porque também é muito estudo, né? Então, não é só encaminhar para uma fonoaudióloga, tem que ser alguém que entenda, né? Dessa questão envolvida. Eu acho que é importante isso também, né, Milene? Sim, com certeza. Eu também estou engatinhando nesse aprendizado, enfim, tem muita coisa a aprender. E penso que a melhor forma é a gente sentar, assim, né? Baixar a cabeça e focar juntos, assim, em equipe, poder trocar, enfim, é de suma importância. E o que eu falo, assim, né, da realidade que eu tenho no consultório, tem crianças que têm uma seletividade extrema, uma dificuldade alimentar extrema, né? E chega mamando mamadeira apenas dormindo. Já chegou criança, claro, do espectro, enfim, criança mais grave, que chegou só mamava dormindo. E aí aquela coisa, é um comportamento, não sei o que, é isso, é a mãe, é isso, é aquele, deixa lá em casa, dá umas palmadas, isso vai se resolver. Sim. Os pais ouvindo tudo isso, né? E, claro, e o nosso trabalho vai ser, né, pensar assim, aproximar essa criança no primeiro momento, o diagnóstico, desculpa, na fonoaudiologia, de aproximar essa criança dos alimentos, assim, melhorar essa relação, enfim, de fazer com que nem que seja essa mamadeira chegue à mesa, consiga suportar isso, de participar desse momento da alimentação da família, enfim, com conforto, com segurança. E só em último lugar a gente vai trabalhar a habilidade, né? Que daí seria mais específica, assim, a cereja do bolo, que seria a boca. É todo um trabalho anterior, assim. Aquela orientação de forçar a comer, né? Que é o que muita... dá uma forçadinha, né? Mas deixa chorar um tempo. Né? O que a gente tem de literatura hoje é que 80% das crianças com algum diagnóstico tem alguma dificuldade alimentar maior, né? E 30% das crianças que não tem nenhum diagnóstico, criança típica, vão apresentar, né? Tem uns que resolvem, dá uma insistinha, não sei o quê, mas tem outros que não, né? Que tem algo maior. Precisa, sim, ter uma avaliação bem específica e de um olhar, né? Mais... Então, vamos pensar assim, ó. O que a gente podia dar, de repente, de sugestões, assim, de dicas mesmo, do que é importante, né? Talvez, assim, não para uma criança que tenha uma dificuldade, talvez, instalada, já uma dificuldade que já está, né, num grau que realmente precisa uma intervenção multidisciplinar, mas vamos pensar para esses pais que estão iniciando a introdução alimentar, né? Ou o que é importante para esse aprendizado, né? O que é interessante para essa criança vivenciar e experienciar, né? Para ter uma relação boa com a comida, né? Para conseguir desenvolver as habilidades necessárias para comer e desenvolver, né, essa tolerância, de repente, a essas texturas, essas formas diferentes de mastigar cada alimento, né? Que é um aprendizado, assim, né? Lógico. Sim, a gente precisa com que essas crianças, né, brinquem, explorem os ambientes, enfim, participe dos momentos da refeição. Como tu falou lá, uma criança com ali até o primeiro ano, ele vai estar explorando, vai estar conhecendo, né? Mas estar sempre atento a essas questões, assim, das prioridades do corpo, que
uma criança que está resfriada, uma criança que não está com uma postura, com organização Uhum, corporal ok, aquele corpo, né, vai exigir mais e não exigir que aquela criança coma, né? E aí a gente uhum, acaba entrando numa questão que as mães ficam mega ansiosas, preocupadas, e isso a criança vai captando essa tensão no ar, assim. E então, as sugestões são basicamente essa questão da criança vivenciar, de ser um momento, né, tranquilo para a família, de uhum, ter essa tranquilidade que é um processo de aprendizado, que a alimentação é um aprendizado, que a criança precisa ver os adultos, que ela precisa também ter experiência de corpo, ir lá, ela precisa levar a mãozinha à boca, que ela, né, precisa uhum, ter, proporcionar, dar brinquedos, enfim, objetos que tenham texturas diferentes para elas brincarem, explorarem. uhum, Então, enfim, claro, tem uma série de questões que o pessoal da FIS, da TO nos auxiliam muito mais, assim, de colocar em posturas, posições, enfim, porque tem outra criança também que fica muito deitada, às vezes não uhum. rola, que a gente sabe, né, que movimento de dissociação de quadril tem a relação com dissociação de mandíbula, depois com mastigação. Então é tudo um efeito dominó, né? Alguma coisa que Uhum, não vai uhum. dar uma trancada. Mas olha, Mas estimular essa relação mão-boca da criança, que ela participe dos momentos de refeição, que hoje a gente nota que é muito difícil, né? As pessoas na correria, até que agora com a função da pandemia, as pessoas estão conseguindo ficar em casa, mas de uhum, certa forma também existe muito aquela, né? Os pais estão trabalhando, eu não consigo. Agora nos teleatendimentos, né, de uhum, telefonoaudiologia, é algo que os pais relatam com frequência. Milene, as coisas assim pioraram, tá uhum. super carregado para nós, é casa e demanda muito, né? A Claro. gente às vezes não consegue sentar para comer. A gente combina que ao menos uma refeição eles vão fazer todo mundo junto, Uhum. porque isso é essencial, né? A gente precisa É. tentar manter. Mas tu sabe, Amy, que tu tava falando, e eu penso assim, né? Aquela mãe, aquela família que ainda não iniciou a introdução alimentar, né? Mas olha quanta dica já é interessante, né? Então, assim, parece que não tem relação uma coisa com a outra, né? Às vezes as pessoas não conseguem associar, e eu acho que é isso que é tão importante o trabalho de vocês, é mostrar né, esse conjunto de coisas, né? Do tipo, a importância de um bebê, né, explorar o chão, né? A importância de um bebê não ficar o dia inteiro naquelas cadeirinhas de balanço, né? Então a importância desse bebê já ter contato com diferentes tipos de objetos, né? De diferentes texturas, para que quando for lá a introdução alimentar, né? Que é com 6 meses e os sinais de prontidão, né? Porque isso é muito importante, né? Fiz com, né, sem apoio ou com o mínimo possível, né? Uhum, uhum, Também é algo que às vezes a gente vê as crianças sendo alimentadas no bebê conforto. aham, Aí a gente, né, sentada até eu que sou baixinha, sempre digo, eu sentar naqueles banquinhos altos assim, ficar sem o pé, sem aham, apoio. A gente que aham. já sabe, né, já passou pelo aprendizado alimentar. E aí o nosso problema é outro, né? Seria É. mais até Sim, comer. mas dá para ter uma ideia. Mas uma criança que está em pleno aprendizado alimentar, ele precisa ter, né, esse suporte e ter Uhum. segurança no corpinho, assim. Isso, e falar, eu acho que uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, com quem eu atendo, que é observar o conforto desse bebê na hora do se alimentar, né? No Uhum, conforto, não é aquela cadeira mega confortável, né? Não é esse o conforto, sim, mas o conforto do bebê estar bem sentado, se não consegue ainda, talvez ficar 100% apoiado, mas que tenha de repente um rolinho para colocar do ladinho para o bebê conseguir ficar mais ereto, né? Cuidar para que esse bebê não esteja com sono, nem com muita fome. É tudo. A tá. gente propicia um ambiente confortável, né? Que não seja um ambiente muito agitado, com gente conversando, passando. Isso tudo desconcentra, eu acho, o bebê, né? Naquele aprendizado com o alimento, né? Sim, sim. E pensar nos sinais de fome em sociedade também, né? Da rotina, que nem a gente estava conversando hoje, né, Fabíola? Que às vezes toda hora
tá comendo, comendo, pescando, enfim, de ter esse período, assim, porque aí chega na hora das refeições, a criança não vai comer mesmo, Uhum, né? uhum. É mais difícil, né? Isso. Uma coisa que tu falou e eu acho que é bem importante, né? E eu acho que é uma coisa que talvez os utensílios vão evoluir, que é a questão do apoio de pés, né, para comer, né? A importância de a gente estar com o pé apoiado, né? E Tá. a bandeja também numa altura confortável, né? Eu, Aham. eu atendi uma família uma vez e aí eles me mandaram uma foto do bebê comendo e aí eu comentei, eu disse, olha, a bandeja tá um pouco alta, o bebê não tem uma boa, né? O braço não tinha como conseguir pegar o alimento. Imagina a gente, né, ficar comendo com um negócio Sabe que que é. o paciente me disse, o paciente não, né? O pai do paciente me disse assim: é que nem comer numa mesa de churrasco com uma cadeira de praia. Eu disse: é isso aí, né? É horrível. Sim, Então, isso eu tem, acho que é importante, né? tem a questão dos 90 graus também, né, que se recomenda, enfim, que Uhum, tem esses 90 graus aqui do cotovelo até a mesa, para a criança ter plena, né, uhum. quadril na cadeira também, das perninhas, de apoio do pé, né, do joelho É, ao porque isso que a gente tava falando, apoio de pé é muito difícil nas cadeirinhas, né? nariz. A gente vai a restaurante, quer dizer, a gente ia a restaurante, há pouco tempo e não via isso, né? Tu vê aquelas crianças coitadas com os pezinhos assim, ou aquelas cadeirinhas de enfiar, né? Que daí a criança Uhum, fica confortável, de enfiar na mesa, quero dizer. E daí, enfim, não tem um cuidado com a questão da postura, né? Não uhum, parece algo. Ah, que parece ser instintivo, né? uhum, Comer algo que vai. E uhum, não é aprendido, a criança precisa, né, ter esse controle do corpinho. Eu uhum. não consigo ver que tem umas perguntas, né? Eu vou pedir para quem quiser fazer algumas perguntas agora no final, para mandar na caixinha de perguntas ali embaixo. Porque daí a gente consegue compartilhar as perguntas aqui e fica mais fácil de a gente responder, né? Por que que eu não gosto de ficar lendo os comentários assim? Porque às vezes a gente acaba se perdendo no foco É, da conversa, né? Então, acho que quem acompanha minhas lives já eu sou sabe que eu não fico iniciante, já fiquei lendo. toda. Eu não fico. Eu acho que, né, até tem que falar mais sobre isso, porque eu não fico lendo os comentários, Tá, porque senão a gente se perde no raciocínio, na, assim. Então, quem quer mandar alguma pergunta agora, mais pro fim, coloca na caixinha de perguntas ali embaixo, que daí a gente compartilha e aí a gente pode responder. O mais importante, eu acho, é a gente trazer esse assunto como um assunto que tem que ser levado a sério, né? sim. E Aham, não olhar para esse assunto com um olhar de, né? Não, todas as crianças são iguais, todas as crianças um dia comem, né? E sem perceber que talvez algumas precisem de uma atenção um pouco mais especial exato. diante disso, né? Esses dias eu recebi no consultório, esses dias não, né? Eu acho que foi em janeiro, eu recebi uma menina de 13 anos que ela só comia sonolenta, né? Deitada. Hum. Daí a mãe pegava um copo com canudo e ia jogando na boca da guria É. pediachua. Então, Nossa. assim, não é algo que passa, né? A gente tem. Uhum. Até tem aqueles Uhum. programas de TV, às vezes a Daisy da mim, que é uma odontopediatra que a gente trabalha Que tá muito, assim, aqui. Ela já fez vários comentários ali. tem a Daisy. Daí a gente teve uma vez que a gente estava olhando, né, aquele chato para comer. Não, Sim. tem. E aí, então, é mais prova, né, que se vai para a vida adulta, sim, que não é algo que passa. Uhum. Essa paciente que chegou também, né, uma menina que tinha um monte de questões, assim, e aí foi trabalhado, né, corpo, colega que trabalha com integração sensório-motora, deu esse suporte, assim, e daí é algo muito mais além, né, do que uma birra, do Uhum. que Uhum. manha, Uhum. Uhum. é chato, come não sei o quê. São crianças que não comem uma ou duas, né? Isso.
alimentos, tipos de alimentos, enfim. Isso. Eu sempre falo, sabe, nas minhas consultas, assim, que é natural ao longo do tempo a criança fazer as suas escolhas, né? Então, Claro, ter as suas preferências. conhecida, assim. Uhum, isso, a gente brinca Ter que. tido a oportunidade, né, Fabiola, de vivenciar aquela experiência, enfim. Isso, eu sempre brinco que a gente diz que as crianças começam a ficar não necessariamente seletivas, mas escolhetivas, né? Elas começam a escolher os alimentos. Claro. Eu prefiro isso do que aquilo, mas é diferente de uma criança que não tolera levar o alimento para a boca. É diferente de uma criança que todas as vezes na hora da refeição chora, ou aquela criança que vomita, né? Então são situações que eu acho que tem que ser levadas a sérias mesmo, né? Sim. E forçar, eu sempre digo, eu bato nessa tecla porque normalmente é o que a gente vê a recomendação, né? Forçar às vezes é dar, né? É um passo além que acaba atrapalhando muito mais, assim, né? Acaba potencializando talvez aquele problema, assim, né? É uma equação lógica. Quanto mais força, mais a criança recusa, né? Daí aquela guerra de poder, assim, quem pode mais. Uhum. Aí na questão de divisão, né, de responsabilidades, que os pais vão oferecer o alimento adequado e a criança vai escolher o quanto comer, né? Porque às vezes, mas só come tanto, só come um pouquinho, só isso. A gente tem que pensar na capacidade gástrica, no Uhum. conforto, essas crianças mais constipadas também, né? Uhum. De ter, assim, se dar conta que, principalmente a gente, profissionais, se dar conta que não, isso impacta muito para a criança, né? Uhum. A gente mesmo, digamos, 2 dias, tu fica mais na frente. Imagina uma Uhum. criança. É. Então, tem no volume, enfim, né? Às Uhum. vezes é pouco e aceita pouco, enfim. Uhum. É legal, de repente, falar um pouquinho dessa questão das divisões, né, de responsabilidades na hora do comer, né? Quem é responsável pelo quê? Né? Isso acho que é interessante, assim. Não, a criança vai, né? A gente vai oferecer o adequado, enfim, até uma Nutri super que trabalha, né? Referência, que que fala Uhum. isso, tem essa proposta, que a criança vai dizer o quanto e os pais Uhum. vão os alimentos, né? E poder levar isso em conta também, que é super importante, porque aí a criança não se sobrecarrega assim eu tenho que comer tudo, eu tenho que, né? Eu acredito que muitas de nós já passamos por isso quando era na infância, tem que limpar o prato, Uhum. né? Uhum. Então hoje tem tanto estudo, tanta pesquisa que a gente sabe que isso não dá certo, né? Uhum. Enfim, só tem efeito negativo no É. decorrer das pessoas. É. Eu acho que é interessante lembrar que estimular uma criança a comer é diferente de forçar uma criança a comer, né? Então a gente pode estimular com texturas, com preparações diferentes, com, né, situações da alimentação que seja interessante para a criança participar, mas é muito diferente de ter o objetivo ali só de dar comida, né? O objetivo então de raspar o prato. A gente vê às vezes famílias que ficam 4 horas oferecendo comida para aquela criança. Eu fiz um workshop de dificuldade alimentar para mães há uns 2 anos atrás, eu acho. E um dos relatos foi que a pediatra orientou que a bebê, já era uma criança de 1 ano e 3, eu acho, tinha que comer 20 colheradas. E enquanto aquela criança não terminasse as 20 colheradas, ela não saía do cadeirão. Nossa, mãe, sim. Imagina a memória que essa criança tinha E dessa a memória da situação. criança, a pressão da mãe também, né? Uhum, Imagina. E a gente nota muito isso na clínica, né, Fabiola? Os pais chegam assim desesperados, a hora de comer é o caos, assim, uhum, uhum, mega desgastante, né? Tem, uhum, olha, a babá que alimenta com ela dá certo, comigo não dá, né? Eu não uhum, suporto.
Então, é algo cada vez mais recorrente na clínica, esse tipo de relato, né? Ei, Dessa Milene, mudança da alimentação. e tem relação com esse início das experiências alimentares ser mais, assim, ter mais essas experiências diversas lá no início, com recusas alimentares mais pra frente, ou não, assim? Ou é da criança mesmo, assim? Tu diz de uma criança ter uma história mais desafiadora para alimentar lá no início e depois desenvolver algo maior? Não, pensei, não me expressei bem, né? Pensei em uma criança, por exemplo, que lá no início só recebeu papinha, daqui a pouco liquidificada, esmagada, né? Que não teve oportunidade de experienciar outras Claro, texturas. Isso sim. traz uma dificuldade mais pra frente ou ela, assim... Olha, ao meu ver, é todo um contexto, né? Tem crianças que não suporta grumos, tem toda a base lá. Os prematuros, por exemplo, né? Acho que é um exemplo bem importante. São umas Uhum, crianças manipuladas, né? São entubadas, tem uma experiência oral muito ruim, assim, principalmente nessa região que é super marcante para a criança. Ela vai fazendo esse registro, né? Que ali tudo teve um impacto ruim. E aí, uhum, às vezes, quando começa lá a introdução alimentar, aí os pais têm que liquidificarem, têm que, né, fazerem, porque amassadinho não vai, aí vão tentando, mas aí vai gerando toda uma bola de neve, pelo que eu uhum, percebo, sabe? Os pais ficam com medo, aí dão um pedacinho maior, a criança nauseia, vomita, enfim, aí os pais, não tinha que ter feito, vai pro leite, uhum. vai gerando uma ansiedade. E os pais ansiosos, isso aí é um potencial, né, para uma É. criança. Falando dos prematuros, né? Pouco ainda a gente vê a recomendação de iniciar a introdução alimentar pela idade corrigida, né? Então, se a gente Principalmente for... tardios, né, o que eu vejo muito, assim. É. Enfim, se passa, é muito fácil, mas existe essa discrepância, né? Uhum, Eu penso muito assim, sempre quando eu converso com os pais, de pensar nos sinais de prontidão primeiro, né? Eles perguntam, quando é que tem que começar a dar comida? Com a uhum, função da consultoria de aleitamento materno, uhum. né? Com sênulo alterado. Daí os pais falam, quando é que começa a introdução? Aí eu disse, olha, eu sempre falo de ter uma base de sinais de prontidão, que É. começa a interessar, sentar, né, ter controle, enfim. Aí acho que são esses critérios, né? É como Uhum, aquele lá que eu falei, que a Paty sempre fala, a Paty Junqueira fala da questão do caminhar, né? Enfim, às uhum, vezes a gente tem que levar isso em conta, né? Porque uhum. algumas crianças vão um mês depois, né? Isso aí. Que não tem um marco, né? 6 meses, 0 dias, a criança tem que Ele vai estar... começar vira a chavinha, a criança já tá lá. É, É, exato. E às vezes a gente vê eu, né, percebo assim, às vezes uma pressa muito grande na apresentação dos alimentos. Então, né, uma criança sim, que vem num aleitamento materno exclusivo ou até uso de fórmula, né, e em 2 semanas ela já está comendo 4 refeições, né, com diferentes texturas, com não sei o quê. É muito sim. rápido, né? Então acho que é importante a gente ter essa calma, né, de lembrar que tem um monte de aprendizados aí que não é engolir, a criança sabe, na verdade, né? Porque ela mamava, ela engolia. O que ela É, precisa é aprender a mastigar, é a tolerar, a pegar, levar pra sim, boca, né? é bom, né? De ter uma relação boa com a alimentação, de desenvolver isso também. É Uhum, importante. uhum. Ai, que legal. Eu agora me passou o que eu ia comentar da. Ixi, Daqui a pouco volta. Ah, por- porque eu vejo, né, até, né, no teu Instagram, né, quem não te segue vai lá pra te seguir, porque tu bota um monte de fotinho inspiradora, assim, né, que dá pra ver um pouquinho, assim, né, do que é o teu trabalho mesmo dentro do sim, consultório, né, talvez agora nesse início, nessa pandemia toda, a gente vai ter que adaptar algumas coisas,
Mas o quanto é importante, né, a gente ver, assim, que o profissional que tá ali, que tem né, tu disse que não existe especialização formal, mas que tem, Não, né, um estudo em relação a isso, né, o quanto ele pode nos ajudar, né, mesmo que exato. seja para nos tranquilizar, né, eu O sempre nosso falo. trabalho acaba sendo assim, transformar aquele registro que a criança tem, né, de dificuldade, que é tudo ruim, refazer esse caminho, né, de sistema límbico, que daí a criança onde guarda as emoções, assim, de Uhum, lembranças. Então a gente refaz esse caminho com mais leveza, assim, vai aproximando. Tem crianças que não suportam olhar para um cadeirão. Tive uma uhum, pacientezinha, é claro, uma criança mais do espectro também, enfim, mas que ela demorou um mês para chegar perto do cadeirão. E aí a gente ia brincando, ia não sei o quê, aí um certo dia lá, eu sempre deixava uma bonequinha. E daí um dia ela chegou, tirou a bonequinha pelo braço, ela sentou ali e a gente ficou brincando. Aí a aham, mãe emocionada, né? E também isso que é algo importante, eu acabei esquecendo de falar. Os pais sempre juntos nos atendimentos fonoaudiológicos. uhum, Pais precisam participar, eles precisam hoje, precisam andar de mãos dadas com eles, assim, uhum, porque eles precisam ter uma ideia, né, de como é que acontece, enfim, a terapia fonoaudiológica hoje não é mais aquela que o terapeuta entra e fica lá com a criança, não, a gente precisa muito dos pais, né, há alguns uhum, casos específicos, claro, não, mas a gente precisa muito dos pais estarem ali perto, a criança ficar segura uhum. também. Mas eu acho que o que E tu falou salva a vida dos pais, né? Que na verdade não é uma culpa, né? Eu acho que os pais carregam muito não, isso consigo, né? não é culpa da criança, não é preguiça, é algo assim, eles estão nos avisando que algo não está bem, Uhum. né? É isso aí. E É que eu uma ia dizer também, comunicação. exato, antes é que não só a criança não evitar, né, a alimentação é algo que nos tem que nos alertar. É, a criança que enfia tudo na boca, que vai tudo também, aquela criança muito voraz também já é. Todo extremo é algo que a gente já tem que Uhum. ficar alerta. Ah, é legal lembrar disso também. Daí tendem mais obesidade, enfim, tem algumas crianças que têm uma questão sensório-motora importante, que eles precisam estar enchendo a boca, né, se atrapalham. Tem muitas crianças com autismo que eu recebo que acontece isso também, né, que não é, Uhum. come tudo, mas aquilo vai, sabe? Uhum. Sai pedaços, às vezes até né, no cocô a gente pergunta para os pais, acaba saindo um pedaço inteiro, né? De uma criança que não mastigou, né? E também eu tô só citando os exemplos das crianças do espectro, mas tem muita criança sem nenhum diagnóstico, né? Teve um dia que eu Uhum. tava atendendo uma menina de 4 anos, assim, que ela tinha um repertório alimentar super diminuído, e daí sempre, os pais sempre estavam juntos. Aí teve um dia que eu não lembro o que foi, que eu combinei com o pai que naquele dia a gente ia ficar só as gurias, né, na sala. Aí que ela ia, a gente brincava, ela ia chorar, não sei o que, e aí tava brincando com o alimento. Aí ela segurou no dente, largou e não sei o que. Aí eu disse, Manu, o que acontece, né? O que acontece? Acabei falando não. E aí ela me disse assim, ó, eu tenho medo que minha mãe e meu pai pensem que eu nunca vou comer nada. Olha Então, assim, só. o Uhum. que a criança acaba lendo, né? Às vezes os pais não dizem, só dizem, ela é chata, ela não sei o quê. Uhum. Ficar Daí a Mariazinha rotulando, né? não, e aí a Mariazinha vai lá e diz, né? Eu tenho medo que minha mãe e meu pai Não gostem fiquem. de mim porque eu não como, né? Então, assim, a gente pensar da emoção da criança, dos É. sentimentos que isso proporciona, da criança Uhum. ficar frustrada também. Então, Uhum. que é sempre aquela batalha, é sempre difícil, né? Uhum. E eles estão ali ligados e de poder dizer para ele, tá difícil, mas né, a gente vai tentando, vai comendo o que dá certo, a gente vai aos poucos, assim, não ficar naquela cobrança, prova, experimenta, não sei o quê, e a Uhum. criança fica adiada e acaba Uhum. ficando, claro, não por serem pais maus, é porque eles querem nutrir seus Uhum. filhos de toda razão, Uhum. né?
É que o comer, né, envolve uma questão, assim, de sobrevivência, assim, né? Então, entra muito forte, assim, para os pais de que se meu filho não comer, ele não vai sobreviver, né? Ele tem que comer, né? Então, às vezes, eu prefiro que coma qualquer coisa, eu prefiro que coma de qualquer jeito, eu prefiro tá Claro, comendo, né? Então, eu acho que acaba que os pais, na angústia e na ansiedade de ver a criança comer, né? Às vezes acabam indo num caminho que não vai ser, né, um aprendizado, não vai ser uma solução, assim, né? Para aquele momento não sim. vai funcionar. Mas até quando É, que a gente vai levar desse jeito, né? Então aí que precisa intervenção, né? exato, é. E essas crianças, principalmente os prematuros, né, que tem toda, só saem do hospital quando atingem um peso. Então, aqueles pobres pais estão sempre em função de Uhum, peso, uhum, né, a curva, se tá na curva, se não tá na curva. Então, é uhum. aquela coisa, entram, né, assim, num momento muito, de muita pressão, e aí pressão na criança, né, e vira uma bola de neve, assim. É isso aí. Mi, E tá os chegando pais ao fim o nosso bate-papo, porque uma hora é nada, né? A gente sim, acaba tendo um monte de coisas para conversar. Eu acho que foi muito, muito bom, foi muito legal, assim, né? Porque eu acho que eu me coloco assim na pele desses pais com dificuldades, né? Às vezes até profissionais que não trabalham com um assunto, que não estão, porque é tanta coisa para a gente se manter informado, que às vezes é difícil mesmo a gente conseguir se atualizar em todos os assuntos. Mas a exato. importância, eu acho, de, né, o trabalho que tem a fono, o trabalho que tem a TO, né, a importância do pediatra. Todo mundo tem que falar a mesma língua, né, tem que trabalhar de uma mesma forma. Porque senão, E, se e eu vou. pensar, e pensar também na psicologia, né? Que o pessoal da psicologia Uhum, é forte. Essas mães precisam muito de cuidados. uhum. São profissionais, assim, essenciais para conseguir, assim, consolidar nosso tratamento também. Com certeza, esse apoio é super importante, assim, né? Porque elas se veem que não estão sozinhas, né? Que se Tá? 30% de crianças sem atraso de desenvolvimento nenhum, sem nenhum, né, espectro, podem desenvolver uma dificuldade alimentar, né? A Sim, gente já se sente mais acolhida, né? De, tá, então, beleza, não foi culpa não é minha, culpa de né? ninguém. Tá bem, muito Aham. obrigada, Ó, Fabiola. a Gisele que mandou, a Lívia disse que mandou um Ai, beijo pro nossa, Lucas. obrigada, Gi. Que legal. Espero agradecer, então, a minha iniciação nas lives. Isso, e Adorei. vamos combinar uma próxima. De repente seria legal até a gente pensar na questão até do autismo, de repente, falar um pouquinho, assim, dar uma pincelada, né? Da importância que Sim, é isso, né? O quanto dá para trabalhar nesse sentido, né? Eu acho que o que a gente não pode deixar é os pais desistirem da parar. situação, né? A gente tem que ajudar eles a ter força, né? A mostrar que tem um caminho. Pode ser um pouco longo, mas que tem um caminho e que a gente consegue. A gente vai ter que se dar as mãos e seguir juntos, né? É, Sempre isso assim aí. Isso aí. vai dar certo. Milene, uma É, boa noite para ti e a também gente muito combina uma obrigada. próxima, então. Beijo, beijo para todos. Beijo, boa noite. Boa noite.